Bom dia, Regina. Oi, Hugo, bom dia, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo? Já estamos no mês de abril, né? Passa muito rápido. É incrível, né? Vamos lá. O que a gente vai ver hoje? Tem atualizações interessantes. Tem algumas boas atualizações, tem notícias boas e notícias ruins. Tem um mix aqui que a gente vai ter que acompanhar. Vamos lá, fica à vontade. Vamos aprender mais um pouquinho. Então, tá bom. Bom, começando pelo cenário internacional, economia mundial tem uma perspectiva de crescer 3,1% esse ano, nos próximos Uhum. anos também. É uma leve desaceleração em relação ao que foi o ano passado, que foi 3,5%. E esse crescimento está um pouco mais positivo, principalmente Estados Unidos e China, que vem surpreendendo positivamente a economia. Tá? Tá, A Europa vem crescendo mais pouco, mas as surpresas positivas são principalmente em China e Estados Unidos. Então, isso a gente pode dizer que abre uma boa perspectiva aqui de empresas que são exportadoras. É porque o Brasil tem aí, principalmente nos Estados Unidos, um bom parceiro comercial. Acho que aqui a gente tem uma oportunidade. Tá? legal. Agora, em termos de riscos, né, relacionados Uhum. ao internacional, a gente tem que pensar em inflação. Então, a inflação nos Estados Unidos e na Europa ainda está acima da média, e Tá. com isso, os bancos centrais ainda mantêm as taxas de juros elevadas. Tá? Tem uma perspectiva de eles começarem a cortar juros a partir do meio do ano, mas isso ainda não é uma certeza. Vai depender muito de como que a inflação vai se comportar até lá. Tá? E esse movimento de corte ou não de taxa de juros lá fora impacta aqui nossa taxa de câmbio. Tá? Tá. Então, hoje a expectativa de encerrar o final desse ano com um dólar aí a 4,95, mas a gente já tem chamado a atenção aqui nos últimos meses que ao longo do ano a gente vai ver o dólar com bastante oscilação. Tá? Essa semana ele até passou de 5, tá? Uhum. Porque refletindo esse cenário lá fora, se realmente o Banco Central dos Estados Unidos vai cortar juros já no meio do ano ou não. E a gente tem todas essas questões geopolíticas que também impactam o dólar. E aqui internamente, apesar da gente ter uma expectativa de ter uma balança comercial muito boa esse ano, mas tem as contas públicas, né, o déficit primário que ainda é uma coisa bastante preocupante aqui no nosso cenário. A gente não está vendo um movimento de redução de despesas públicas, então isso Sim. acaba impactando aqui no déficit primário. Então, essa combinação de fatores, a gente vai ver ao longo do ano o dólar oscilando bastante, tá? Mesmo que a expectativa seja fechar o ano a 4,95, mas a gente pode ver em algumas semanas ele passando de 5, chegando até 5,10, 5,20, depois retornando. Então, isso é um fator de risco, principalmente para as empresas, ou que Sim. exportam e importam, ou aquelas que têm o custo dolarizado. Sim. A gente fala disso sempre, né? Mesmo materiais comprados dentro do ambiente doméstico nacional são afetados, né? Então é importante a controladoria, né, das empresas estar muito atenta e registrando em tempo adequado essas variações de custo para adequação de preço, né? Essa é uma das alavancas mais sensíveis, né, dentro do resultado dos negócios, dos projetos que a gente atua. Essa dinâmica ela tem que estar muito bem estruturada, né, de controle de custo, revisão, ajuste e negociação de preço, né? Isso tem que ser um processo fortalecido dentro da empresa para proteger resultado global. Exatamente. E o dólar é uma variável de risco muito forte, porque assim, alguns custos você ainda consegue prever. Por exemplo, Uhum, o custo de mão de obra, os dissídios, você consegue ter uma noção qual vai ser o dissídio, sim, porque ele representa a inflação passada. Né? perfeito. Custos com matérias-primas, algumas coisas você consegue também ter uma antecipação. Mas o Uhum, dólar é uma variável que não tem como prever, porque ela é não. muito volátil de acordo com uma série de fatores, principalmente externos. Uhum, Então, isso é bem importante. muito bem. Bom, uma boa notícia é assim como a gente viu esse movimento no ano passado, estamos vendo de novo agora esse ano. Então, a Uhum, expectativa de crescimento para a economia brasileira no começo desse ano era de 1,5%, depois
a expectativa veio um pouco mais para baixo, ali em torno de 1,3, agora já estamos quase chegando nos 2, tá? Uhum. Eu cresci em torno de 1,9%. Pode ser que você daqui realmente chegue nos 2%, tem um viés positivo, tá? E uma notícia positiva é que da onde está vindo essa puxada? De vários setores da economia, e a indústria está reagindo. A gente vai ver um pouco mais para frente, falar especificamente da indústria, a indústria está começando a reagir. Que legal, né? Então a indústria reagindo e a gente vem falando também atualmente esse ano, né, do 2024, de um crescimento mais simétrico, né, do que entre os setores, né, do que o ano passado que teve um crescimento mais forte, mais intenso do agro, né? Para esse ano um crescimento mais simétrico, né? Que é muito bom para a economia, porque você espraia o crescimento para várias cadeias produtivas, né? Uhum. Bom, e a gente falando então sobre inflação, a inflação deve fechar esse ano aqui em torno de 2,8%, 3,8% IPCA, tá? Tá. Mas o que a gente chama atenção? Apesar dela vir desacelerando, né, desde 2022 a gente vê um movimento de retração da taxa de inflação, mas ainda está acima do centro da meta. E com isso, o Banco Central ainda mantém taxa de juros no nível elevado para conter essa inflação. Tá? Então, no próximo slide a gente vai falar sobre a taxa de juros. Então, hoje a Selic está em 10,75, a próxima reunião do Uhum. 8 de maio, quando ele decide. A expectativa é de que ele continue cortando juros, chegando ali a 9% no final desse ano. Tá. As notícias dessa semana, como vieram um pouco mais negativas por conta do cenário externo, e o dólar subiu, então se acendeu uma luz amarela se o Banco Central vai continuar nesse ritmo de corte. Tá? Tá. É uma luz amarela que se acendeu. Tá? Já tem pessoas, né, bancos, instituições, consultorias acreditando que talvez o Banco Central não chegue ali aos 9%. Entendi. Tá? É difícil, né, esse equilíbrio, essa gestão, né, essa política monetária, né, de ter que ficar balanceando, né, inflação, É uma taxa de calibragem, juros, né? Ele é, vai calibrando ali, né? vai calibrando. Isso. Tá? Então, um cenário a gente acompanhar para os próximos meses, tá? Bom, em termos de crescimento, como a gente já falou, a expectativa do Brasil crescer 1,9% esse ano, Uhum. mais ou menos 2% ano que vem também, mas é um crescimento mais simétrico que Tá. favorece a retomada. E uma notícia positiva, a expectativa do crescimento da taxa de investimento. Tá. Ele caiu 3% ano passado. As expectativas anteriores estavam em torno de 1,3% de crescimento da taxa de investimento esse ano, agora foi para 1,5%. Então, essa retomada aqui dos últimos meses está melhorando a expectativa para o ano. É um histórico bem errático, né, essa taxa, né, não tem muito, muito padrão de ciclo, né. Ela é muito impactada por confiança, né? Confiança, Tá. né? Principalmente do industrial, taxa de juros também, cenário externo impacta aqui. E a gente teve muitos fatores externos que atrapalharam, né? Então, Tá. veio a pandemia que atrapalhou, teve a crise lá 2015, 2016. Então, quando você estava saindo de uma recessão, foi ali 16, 17 saindo de uma recessão, aí veio a pandemia, que gerou uma recessão de novo. Então, Tá. nem deu tempo de recuperar, de fazer algum projeto de investimento, Uhum. já veio outra recessão, né? Em curto espaço de Sim. tempo. É, que bom, nesse período mais recente, que bom no sentido de, mês passado a gente estava com 1,3 e 2,1, então é uma revisão positiva aqui, né? É, Importante. é uma notícia positiva. Outra notícia positiva é do desemprego. Também, o mês passado, quando nós conversamos aqui, tinha uma Sim, expectativa de taxa de desemprego um pouco maior, né? 7,90 e 8,05 aqui. Isso. Agora caiu um pouquinho para 7,71, porque a gente está vendo uma geração de emprego formal que vem acontecendo e de emprego informal também. Uhum. A gente deve ficar com uma taxa até inferior do que a de 2023. Eu lembro que no comecinho do ano a gente falava muito assim, ó, desemprego vai ter uma leve piora esse ano. A É expectativa verdade. reverteu. Que Um bom. cenário bem positivo. Bom, inadimplência
ela vem caindo para a pessoa física, o programa Desenrola deu um impulso para isso, favoreceu bastante, tá? Tá, Mas ainda é uma inadimplência acima daquela média histórica. tá, Então, ainda é um fator preocupante. O das empresas também, caiu um pouquinho na ponta, mas ainda também acima lá da média histórica. Tá? tá. Tem sinal de alerta. E as concessões de crédito, né, que vem desacelerando, a gente saiu de um crescimento lá de mais de 20% para 10% ali para pessoas físicas, ainda é positivo, um crescimento de 10% nos últimos 12 meses. Mas Sim, a gente chama atenção que é uma desaceleração em relação ao movimento anterior. E as empresas estão sentindo essa dificuldade para captar sim, recursos em casa, né? Tem um nível de exigência maior. sim. Parece que essa curva está se suavizando, né? Se Estabilizando, né? estabilizando para voltar a crescer, né? Isso. Esperamos. É uma tendência, com a retomada da economia, a inflação, a inadimplência recuando, o cenário se mostrando um pouco mais favorável, taxa de juros caindo, tem uma tendência do crédito voltar a recuperar, sim. Tá legal. Agora, eu queria chamar a atenção aqui em relação ao crédito, porque, assim, Uhum, cada vez mais o sistema financeiro está mais exigente. Né? sim, Então, quando uma empresa vai pleitear um crédito no banco, um fundo de investimento, você sabe disso que você trabalha com isso também. Então, cada vez mais tem um nível de exigência, né? Uma perfeito. documentação, a empresa tem que estar organizada com as suas contas. Então, acho que isso é bem importante que as empresas têm que ter em mente quando forem pleitear um crédito. Uhum, é verdade. Tem que estar muito organizado, né? No sentido de controle, de informação, de transparência, né? Tudo isso facilita, não só facilita o acesso, como também em algumas situações pode até baratear, né? O preço do aluguel do dinheiro, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, tá tudo interligado, né? Então, e sabe uma coisa que os bancos estão muito atentos, todo o sistema financeiro? A empresa pode estar muito bem organizada, com suas contas organizadas, com toda a documentação, e eles começam a olhar, e a sucessão? Como é que Uhum, está esse movimento de sucessão? Isso está fazendo parte já da análise de crédito. Se a empresa tem sucessão, ou se ela pretende fazer uma profissionalização, é né, da verdade. sua gestão. Então, isso também as empresas têm que começar a ter esse olhar. E isso não é só para a empresa grande, essa é para a empresa Não, pequena, a média também. você tem razão. E a gente vive, né, esse dia a dia com as médias empresas, gestão familiar, né? O dono do capital geralmente ou os donos do capital, né, do negócio são os principais executivos. E a gente vê pouca profissionalização, né? Esse é o nosso mercado, né? O ambiente que a gente transita e o que a gente leva é justamente isso, né? Planejamento, controlar, né? Olhar para o passado de uma forma estruturada, entender histórico, mas também ter projeção, né? Ter planejamento, ter controle financeiro, ter estratégia para as diversas áreas da empresa e a sucessão, né? Que está relacionada à governança que você falou. É um dos Sim, temas importantíssimos, né, para perenidade, continuidade de negócio, né? sim, Faz todo sentido essa necessidade de profissionalização. muito. Isso é bem importante para uma empresa vai pleitear um crédito. Tá? Bom, em termos de índice de confiança, Uhum, a gente vê aqui na índice de confiança da indústria, esse aí, apesar de estar um pouco mais baixo em relação ao nível lá de 2021, 2022, mas quando a uhum, gente compara lá com o finalzinho de metade de 2023, está tendo uhum, uma melhora do nível de confiança da indústria, né? O nível de confiança do comércio também, apesar de estar baixo, os dois estão no terreno positivo, isso é tá, muito bom, mostra um empresário confiante, acreditando que o cenário vai melhorar, né? E quando a gente olha a confiança do consumidor, aí ela sim vem tendo uma melhora bem significativa. Então, por que o consumidor tem uma confiança melhor? Tem um índice que a gente pode chamar aqui índice de conforto. uhum, É isso. O desemprego está vindo mais para baixo, a inflação também está vindo mais para baixo, então isso dá uma melhora que a gente pode chamar de conforto mesmo para o consumidor. Então,
a renda, ele deixa de perder renda real da inflação, o desemprego está mais baixo, então isso favorece que ele olhe o cenário de uma forma mais positiva e isso favorece a ampliação de consumo. Tá? Taxa de juros também caindo, né? Caindo. Vai aumentando o universo que tem acesso, né, a alguns tipos de financiamento, né? A gente vê isso de uma maneira bem interessante no setor imobiliário, né? Conforme a taxa de juros cai, o valor de parcela muda, o cruzamento de valor de parcela com renda do trabalhador, né? O universo de pessoas que começam a ter acesso a um tipo de financiamento, de imóvel, por exemplo, vai aumentando, né? Então tudo isso acho que contribui, né, para esse índice, né? Isso é importante para a economia. Muito, isso favorece bastante. Tá? Bom, e entrando já no cenário setorial, então aqui é o crescimento de todo o varejo no primeiro bimestre, né, desse ano. A gente sabe que o IBGE tem um mês de atraso em relação à Tá, divulgação desses dados, tá? Então é janeiro e fevereiro, contra janeiro e fevereiro do ano passado. Então o tá. varejo todo cresceu 8%, é um resultado bem positivo, e o que mais chama atenção é que é um crescimento de praticamente todos os setores, né? Só Sim, a livraria, as papelarias que registram um recuo, mas todos os outros segmentos com um crescimento robusto. muito interessante. E melhor do que o primeiro mês, né? A comparação do primeiro mês que saltou de 6,8 para 8,2. Exatamente. Bom, e fluxo de visitas aos shoppings, como a gente vem conversando todos os meses, tem uma recuperação, né? Mas Uhum. ainda está no nível pré-pandemia. Eu começo a acreditar que a gente não vai mais ter como comparação o nível pré-pandemia. É, Porque o e-commerce ele veio para ficar e acho que ele tirou um pouco desse do público que comprava em shopping. é verdade. Entrou numa certa estabilidade aqui, né? É, Depois uhum. da pandemia, né? Eu acho que deixou de ser um comparativo o nível para a pandemia. A gente tem que realmente comparar o movimento de hoje em relação pós-pandemia mesmo. É verdade, é um novo padrão, né? Novo padrão, novo patamar aí de comparação. Tá? Bom, a indústria, como nós comentamos, né, então cresceu 4,3% no primeiro bimestre. A gente vem acompanhando a indústria já há um tempo e ela vem apresentando resultados bem negativos, né, nos últimos anos. Sim. E também aqui, praticamente todos os setores com resultados positivos. A Uhum. indústria farmacêutica aqui com uma queda relevante, mas a indústria farmacêutica apresentou crescimento nos últimos 5 anos. Então, é uma queda num bimestre só sobre uma base muito elevada. Uma base muito elevada, um reequilíbrio, né? Um ajuste natural. Exatamente. E serviços cresceu 3,3%, Tá. diversos serviços também apresentando resultados bem positivos. E esses que estão com retração, também, transporte aéreo, transporte rodoviário de passageiros, principalmente, alojamento, são aqueles mais ligados a turismo. Esses daqui, eles cresceram muito na pós-pandemia, então a gente também está falando de uma retração no primeiro bimestre sobre uma base muito elevada. Então, pode ser que nos próximos meses a gente veja aí um ajuste, isso caindo para menos. Tá. Bom, no segmento imobiliário, o que a gente está percebendo? Uma retração dos lançamentos. É natural isso, porque hoje tem um nível de estoque elevado de imóveis. É só um ajuste. Quando a gente começar a ver esse ajuste fazer mais sentido, ele começa, então, a voltar o número de lançamentos, provavelmente no final do ano que vem, né, 2025, 2026, a gente começa a ver um novo ciclo de retomada de lançamentos. Mas o Tá. importante é que é uma retomada robusta das vendas. Então, as Uhum. vendas já estão refletindo aquela retração de juros que a gente estava falando agora há pouco, né, que torna os juros menores torna elegíveis um número maior de famílias. Né? Perfeito. Então, a gente vai começar a ver mais para frente esse estoque, né, que ainda está no nível elevado, ele começar a retrair. Tá? Então, é um cenário bem favorável aqui. E aí, a gente faz o gancho e puxa para o setor de material de construção. Né? Então,
foi um segmento que registrou queda lá em 2022, 2023, porque teve Uhum. uma mudança de dinâmica do consumo, e agora no primeiro bimestre já começando a retomar vendas e produção. Tá? Tá. E quando a gente vê no gráfico de linhas, o que a gente vê? Tem realmente uma retração, mas nos últimos meses, esse nível de vendas, embora caiu muito ano passado, ele ainda está bem acima da média histórica. Verdade. É que a gente está comparando com um período que foi um boom de crescimento. Sim, Né? bem Exatamente. atípico, né? Atípico. Então, é a mesma coisa dos shoppings. Não dá para comparar com aquele período que ele foi muito Sim. fora da curva. Né? Então, a gente tem que comparar com o antes desse pico e agora é um patamar novo de crescimento. E eu estou vendo esse cenário de material de construção muito, muito positivo, porque com o segmento imobiliário retomando, então esse nível Uhum. de vendas forte, você começa a ter entregas dos imóveis também. E com a Tá. entrega, sempre você tem, não digo reforma para fazer, mas um complemento, né? Colocar um piso, Sim, pintar, né? Usar alguns tipos de materiais que não vêm com o imóvel que está sendo entregue, então isso puxa bastante o segmento de material de construção. com certeza. Muito interessante. Uhum. Bom, e a indústria de autopeças também começou o ano com resultado positivo, crescimento de 4%, puxada aí principalmente para o setor de caminhões, que também começou o ano com resultados positivos, crescendo um pouco mais de 50%. Claro que o ano passado caiu muito a produção de caminhões, esse ano aqui está retomando, então já é uma tendência de melhora para esse ano para o setor de autopeças também. Legal. E o PIB da agropecuária, que o ano passado cresceu mais de 15%, porque a safra também foi recorde. Né? Esse ano a expectativa é que o PIB do agronegócio caia 1%, mas é uma queda de 1% sobre uma alta de 15%. De Então, 15. não parece ser tão ruim. E mesmo a safra agrícola ela caindo, a expectativa de que caia 8%, mas ainda assim é a segunda maior safra da história. Né? O ano Tá, passado foi uma safra recorde que cresceu muito. Então, mesmo assim, ainda não é um cenário tão ruim. tá. É importante essa análise referencial, né? Uma queda, mas em cima de uma base Muito alta, né? de um histórico bom, né? Então, você continua num patamar interessante, né? De volume de operação, de negócio. Sempre é importante a gente fazer isso, porque mesmo quando nós falamos lá atrás, indústria, comércio e serviços, quanto que eles estão crescendo. Tá? Mas quanto que cresceu o ano passado? Quanto que caiu o ano passado? Porque a gente vai falar, está crescendo 4%. Sim, Muito bom? É bom, mas sobre um cenário que foi muito ruim. Então, às vezes a gente esperar, então esse ano vai ser muito bom para a indústria, vai gerar muitos negócios. Vamos só ficar atento, porque apesar de um crescimento, é uma base ainda muito pequena, tá certo, né? É relativo, né? relativo. Então, de um Legal. modo bastante resumido, é um cenário que a gente conseguiu trazer aqui algumas notícias positivas de crescimento de alguns setores, de Sim, retomada, né? Economia mundial crescendo, que favorece as exportações, mas em termos de sinais de alerta. Né? A inflação ainda está acima da meta, o câmbio está oscilando e vai oscilar bastante ao longo dos meses, e vamos ficar atentos sobre os movimentos do Banco Central, se ele vai continuar cortando juros nesse nível que ele tem cortado nos últimos meses. Tá? Então, aqui a gente tem pontos positivos para as empresas, mas tem alguns sinais de alerta também. tá certo, Regina. Muito obrigado pela atualização. Continuemos firmes, produzindo. Mês que vem a gente está de volta. Estaremos aqui. Obrigada, Hugo. Um Bom abraço. dia. Bom Outro, dia. tchau.